os craques são eternos. Hoje, muito feliz em estar recebendo aqui o meu sobrinho. Por que meu sobrinho? Porque nada mais, nada menos do que Bernardo Martins, filho do imortal cantor Peri Ribeiro e neto da maior cantora do Brasil, Dalva de Oliveira. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Amilcar? É um prazer estar aqui, meu grande tio amado. Obrigado pela introdução maravilhosa. É um prazer estar aqui nesse estúdio incrível e muito, muito colorido. E é gostoso falar com vocês também aí, que estão nos assistindo. E obrigado por receber aqui o filho do seu irmãozão. Eu que te agradeço. Gente, para quem não sabe, Bernardo está produzindo, ou acabou de produzir, um grande documentário sobre a maior cantora do Brasil, Dalva de Oliveira, a inigualável cantora. Fala um pouquinho pra gente, Bernardo, como foi a produção desse documentário da sua avó? Bom, foi um processo árduo, difícil, longo, que já tem aí uns 5, 6 anos que eu estou fazendo. Começou com uma ideia pequena, começou com uma vontade de imortalizar os 100 anos, o centenário da minha avó, que foi em 2017. E um pouquinho antes disso eu tive essa ideia, eu quis começar a fazer alguma coisa, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas eu comecei a gravar entrevistas, depoimentos. Saí pra rua para entrevistar pessoas que tinham alguma coisa a falar sobre Dalva, ou que conheceram ela, ou que foram tocados por ela de alguma maneira. Inclusive artistas, né? Muitos artistas que tiveram suas carreiras influenciadas pela minha avó, como Maria Bethânia, Ney Matogrosso, né? Pessoas que não necessariamente conheceram ela, mas tiveram uma grande influência da minha avó. Então eu saí para a rua para colecionar essas memórias, esses depoimentos. Depois que eu saí para a rua para colher alguns depoimentos, eu comecei a sentir o poder que a Dalva tem. Eu ia falar tinha, mas na verdade ela tem, né, até hoje. E que foi uma receptividade muito grande das pessoas quererem falar comigo, né? E eu comecei a falar com pessoas que eram mais de fácil acesso, e depois eu comecei a ter acesso às pessoas que eram de difícil acesso. Porque se falava de Dalva de Oliveira, todo mundo queria falar. E aí eu cheguei num ponto que agora, talvez dentro da pandemia deu uma diminuída na velocidade, mas talvez há 1 ano e meio atrás, foi quando eu terminei de gravar os depoimentos, que eu cheguei já em 42 ou 43 depoimentos longos, que é difícil de trabalhar, porque cada um fala 30 minutos, 40 minutos, né? E durante esse período a gente foi trabalhando uma estratégia de como montar esse filme, que a estratégia que a gente montou é eu narrando esse filme, costurando essa história como neto, que descobre quem é a avó através desse filme. Então, existe todo um texto emocional, existe toda uma entrega emocional minha para narrar esse filme ao vivo mesmo, narrar na câmera, né? Narrar em vídeo. Onde eu conto a história de uma celebridade, onde eu conto a história de alguém importante, né, que venceu barreiras feministas, que se separou quando não existia o divórcio, que cantou multidões, que fez um monte de coisa que eram novidades para as mulheres naquela época. Eu conto isso numa questão técnica, onde eu conto datas, eu falo que ano que ela gravou tal, que ano que ela lançou tal disco, quando que foi o duelo musical com meu avô e tudo mais. Mas não só isso, eu conto sobre uma mulher que acontece... Para quem não sabe, o avô do Bernardo é simplesmente um dos maiores compositores que esse país teve, Herivelto Martins. Continua a ver. Só isso, né? Só isso. Só um parênteses, joga uma bomba. Só para ilustrar. Bom, e também falo do meu avô no filme. É impossível falar de Dalva de Oliveira sem falar de Herivelto Martins, né? Mas o foco é mais na Dalva. A briga deles proporcionou para a cultura brasileira uma coisa imparável. O duelo musical deles é uma grande plantação de raridades, né? De relíquias, de músicas maravilhosas, né? Foi um momento ali que a própria mídia tirou proveito disso, né? As gravadoras, os jornais e todo mundo que podia tirar algum proveito disso, tiraram, né? E fizeram muito dinheiro na época por causa disso. Agora, o efeito colateral desse duelo é o que a gente tem aí, que são músicas belíssimas, né? Com conotações estrondosas, muito, muito poderosas, né? E que meu avô botou a sua genialidade ali para escrever coisas absurdas. E minha avó também usou de outros compositores muito talentosos para devolver relíquias de poderosas para o meu pai. Foi um momento muito sério, muito importante.
e que a gente tem até hoje músicas que contam esse duelo de uma maneira muito específica. E eu falo sobre isso no filme, eu falo sobre esse momento, né? Que é como eu estava te falando antes. Eu conto no filme as partes técnicas, eu falo sobre os acontecimentos da carreira dela de uma maneira específica, onde a gente entra em detalhes, conto coisas ilustres, inusitadas, mas ao mesmo tempo eu conto isso de uma maneira onde eu explico quem foi a mulher que viveu isso. Você romantiza isso? Eu dou uma romantizada, eu dou uma romantizada. Como neto, que está descobrindo essa mulher, que no caso é minha avó. Então uma série de descobertas, é como se eu fosse um fã que descobrisse Dalva de Oliveira e quisesse saber um pouco mais, e estou contando para você ao mesmo tempo que eu estou descobrindo. Só que eu estou descobrindo a minha avó, não é só a cantora, não é só a mulher, não é só a mãe do Peri Ribeiro, é minha avó, que eu não conheci pessoalmente, que morreu antes de eu nascer. Então tem toda uma pegada assim de um pouquinho de filosofia, um pouquinho de questionamento, de será que eu não sou parecido com ela? Olha, nem se conhecemos, mas eu tenho um pouco de Dalva dentro de mim. É a cara do teu avô. Também, tem meu avô, tem meu pai, tem minha avó. Mas assim, eu descobri uma série de coisas interessantes sobre a Dalva, mulher, não a Dalva cantora, fazendo esse filme, que eu consigo me relacionar bastante. Que eu consegui me conectar com essas características da personalidade dela, que eu consigo me conectar com ela e falar, nossa, se tem alguém que é parecido comigo, então era a Dalva. Eu não peguei disso do meu pai, eu não peguei isso do Heriberto, eu peguei da Dalva, mas eu não conhecia ela pessoalmente. Então eu descobri isso no filme. Eu descobri isso fazendo a pesquisa, descobrindo quem ela foi. E aí, lógico, eu tenho que agradecer muito uma pessoa chamada Paulo Henrique de Lima, que é o biógrafo da minha avó, onde eu peguei a pesquisa dele, que ele fez da biografia para minha avó, e estou usando para o meu filme. Né? Da mesma maneira que todas as entrevistas que eu fiz, ele tem a autorização de usar para a biografia da minha avó. A gente fez uma troca, uma parceria. Mas a grande pesquisa, o conteúdo onde eu estudo Dalva de Oliveira, veio da biografia do Paulo Henrique de Lima, que é um mineiro, que conheceu Dalva de Oliveira com 14 anos de idade, se apaixonou, e hoje tem quase 30, deve ter seus 30 anos, 29, e é o biógrafo da minha avó. É talvez a pessoa mais informada em Dalva de Oliveira no país. Se não me engano, ele esteve aqui. Teve, várias vezes. Pegar Teve algumas vezes. Foi. Se encontrou com meu pai, Não, ele frequentava. Aqui na sua casa? Pode ser. Pode ser. O acervo. Ah, foi mesmo. Foi mesmo. Foi. Acho que ele precisava de umas fitas, de umas coisas que meu pai tinha feito pro livro. Acho que foi isso mesmo. Ele mesmo. Me diz uma coisa, você coloca nesse documentário as alfinetadas que o Davi Nasser deu na briga entre a tua avó? Coloco. Mas eu não foco tanto nele. Eu coloco as alfinetadas que ele deu, como muitos deram. Mas sim, ele é um nome que está presente na história. Teu pai, eu conversava muito com teu pai, o pai do Bernardo era o Peri Ribeiro. Ele tinha uma grande mágoa do Davi Nasser, um ressentimento. O meu pai? Teu pai. Ele falava para mim porque teve uma vez que ele falou para mim, até no livro, se eu não me engano, que ele encontrou o Davi Nasser num dos bastidores de uma rádio, ele estava realmente bem debilitado mesmo, e ele disse que aquela mágoa que ele tinha dele, de repente ficou, quando ele viu aquele estado do Davi Nasser, ele ficou assim, meio que foi sumindo. Pode ser, meu pai era muito sensível, né? De repente ele olhou aquela pessoa que não mais podia nem reagir. Para mim, o melhor cantor brasileiro de todos os tempos. Talvez o... Obrigado, eu concordo, mas eu sou suspeito, né? É engraçado porque, assim, existiram muitas coisas na vida do meu pai, especialmente nesse momento do Davi Nasser, da separação, onde meu pai e meu tio Billy foram, de uma certa forma, maltratados pelas circunstâncias, pelo momento em que minha avó estava vivendo, o momento que meu avô estava vivendo, a própria forma com que meu avô lidou com a separação, em forçar ela a perder a guarda dos filhos, mas ele também não querer ficar com os filhos, jogar meu pai e meu tio num colégio interno, e essa confusão toda, rolou muitas mágoas, houveram muitas mágoas nesse momento. E talvez a minha mágoa do meu pai com o Davi Nasser é porque talvez o meu avô não teria sido tão obsceno, não teria sido tão fervoroso na forma com que ele brigou com a minha avó, a mãe do meu pai, se não fosse o Davi, entendeu? Então tem aí uma pegada do tipo, pô, minha mãe e meu pai tiveram aí uma confusão que foi que a lenha na fogueira era esse cara que jogou muito. Davi, então foi amado e odiado. Sim, óbvio. Como muitos da época. Era uma outra pegada, era outro tipo de seres humanos, era outra época, era outro mundo. A gente está falando de 1940, 45, 1950,
49, foi a separação final, quando começou esse duelo musical, em 1949. Entendeu? Imagina em 1950, era outro planeta, era outro mundo. Os homens eram muito machistas. Existia... O meu avô falava um negócio no jornal, o jornal não checava os fatos. Ele falou, tá falado. Joga no jornal que a Dalva tá fazendo orgias. Meu avô fazia isso. Ele jogava no jornal que minha avó estava fazendo orgias. Era verdade? Não. Quer dizer, mesmo se fosse, ninguém ia lá checar se era verdade. Porque um homem falou, tá falado. Mas o teu pai tendia mais pra sua mãe. Com certeza. Pra minha avó, com certeza. Meu pai caía mais pro lado da minha avó. Porque ele era um cara sensível, isso que eu estava falando antes. Ele era um cara muito sensível, era um cara muito sensibilizado pelas coisas. E o meu avô era um cara durão. Meu avô era um cara que maltratou meu pai bastante. E minha avó não, minha avó cuidou do meu pai bastante. Por mais que teve um momento em que ela teve que abandoná-lo e tal, não sei o que, no colégio interno, minha avó cuidou o máximo possível. E meu avô maltratou bastante. Então tinha aí as suas mágoas, tinha suas conexões com buracos, com feridas, né? E outra, o meu pai e a minha avó tinham uma conexão musical, né? Eles tinham um elo musical, eles gostavam de coisas parecidas. A minha avó gostava da carreira do meu pai, ajudava ele, impulsionava ele para cantar. Meu avô não fazia isso, meu avô demorou para reconhecer meu pai como artista de qualidade, de peso, separado do mérito dele. Meu avô demorou para reconhecer que meu pai tinha o próprio mérito, a bossa nova e tal, tudo isso. Meu avô demorou um pouco para entender. Meu avô queria que meu pai fosse médico general, fosse pro exército, tivesse uma carreira, uma vida durona, uma vida certa, porque ele era artista e sabia que era difícil. Então tinha toda uma pegada onde a minha avó aceitava o meu pai por quem ele era. E meu avô demorou para fazer isso. Qual é a música, qual é a música da sua avó que mais te toca? Na minha opinião, eu vou dizer a minha, porque eu acho até, eu vou dizer uma coisa, muita gente aí pode pensar, que absurdo. A música mais bonita que eu escutei a sua avó cantar chama-se Hino ao Amor, que foi gravada por Edith Piaf, que na minha opinião é uma das maiores cantoras do mundo, mas para mim a interpretação da Dalva é melhor. Inclusive até comparam as duas, né? Dalva de Oliveira com Edith Piaf e tal. Bom, olha, isso para mim é difícil de responder. Isso é difícil de responder por uma simples razão. Eu estudei tanto a minha avó para fazer esse filme que eu diria para você que eu tenho momentos de cada momento da vida dela, ela teve músicas muito importantes para aquele momento. Se eu tivesse que escolher uma, eu acho que O Hino ao Amor é uma delas, mas eu acho que minha avó cantando Ave Maria no Morro, que é uma música do meu avô, talvez uma das melhores músicas do meu avô. Uma das mais regravadas no mundo. Uma das músicas mais regravadas no mundo. Inclusive, não só naquele estilo. Foi gravada em rock. Música brasileira de um compositor brasileiro. Essa música do meu avô tem versão de banda de rock. Tem a banda Poison, uma banda alemã, que é uma banda que canta em inglês, mas é uma banda alemã, chamada Poison. Tem uma versão de rock de Ave Maria no Morro, música do meu avô. O Zucchero, que é um cantor de ópera italiano, tem uma versão de Ave Maria no Morro. Se eu não me engano, até o Pavarotti já cantou Ave Maria no Morro em italiano. Tem versão em irlandês, tem versão em croata, tem um monte de idioma essa música. É muito louco as coisas com Ave Maria no Morro. Ninguém entende porquê, mas é uma bela música. Mas assim, é diferente de Garota de Ipanema, que é popularzinha, chique, bossa nova e tal, não sei o que. Ela viaja no mundo, toca em elevador, né? Você vê filme de Hollywood, o assassino entra no elevador com a arma assim, tá tocando Garota de Ipanema. Não é isso, acontece direto. Né? A mulher chega pra fazer uma cena de suspense ou de sedução no restaurante, tá tocando Garota de Ipanema no restaurante. A Maria no Morro é uma música diferente, uma música de peso, tem aquela letra poderosa, aqueles arranjos poderosos e tal. Mas mesmo assim, ela se tornou uma música popular no mundo inteiro. Isso é maravilhoso. Agora, eu acho que assim, a conotação, o contexto da minha avó, que é a minha avó, a Dalva de Oliveira, a grande Dalva de Oliveira, cantando talvez a maior criação do Erivelto, essa conexão para mim ela fala muito alto. Então quando eu ouço a minha avó cantando Ave Maria no Morro, é o ápice do que aconteceu entre os dois. Vai ser o tema do documentário?
Vai ser o fundo? Eu vou usar, mas não dessa maneira, porque eu tenho muitos momentos para contar e, como eu falei, cada momento tem suas músicas importantes. Então, por exemplo, o duelo musical, minha avó cantando Atirasse uma Pedra... A gente vai usar nessa edição, tá autorizado? Claro, tá autorizado. Claro. O dono claro. Da música tá autorizando. Claro. Minha avó cantando Atirasse uma Pedra no meio do duelo musical é incrível. É bonito demais, entendeu? É poderoso, é potente. É esse tipo de coisa que me agrada. Então, assim, tem momentos, né? É difícil, assim, eu acho que é difícil falar de uma só. Mas se eu tivesse que escolher, eu acho que eu falo Ave Maria no Morro, porque tem um contexto muito completo nessa gravação. Minha avó cantando a melhor música do meu avô. É muito poético isso pra mim. Eu vou contar aqui uma situação em que eu contei essa situação há mais ou menos 12 ou 13 anos atrás, contei pro seu pai, né? Como já falei, o pai do Bernardo, Peri Ribeiro, que eu considerava meu irmão e ele me considerava irmão também. Eu tenho esse orgulho. E que eu era pequenininho, eu já era fã do seu pai. Uhum. Né? Então é impossível a gente falar de Dalva de Oliveira sem falar de Peri Ribeiro. Você acha que o teu pai é uma continuação mais suave da sua avó? Porque ela cantava de forma grave, ele já cantava de uma forma mais aveludada, mais suave. Talvez no início. Quando ele começou a cantar, ele tinha um pouco da interpretação daquele tempo da minha avó, que era uma outra interpretação, né? Pré-bossa nova, onde as pessoas pegavam aquele R e faziam o R. Ele mesmo falava a mulher que ficou na taça de vinho. Assim, essa linha, essa delineação assim de que, né, da minha avó surgiu o meu pai mais suave, até que poderia ter sido no início da carreira dele. Porque ele cantava muito parecido, ele era carioca, mas cantava com R de São Paulo, cantava com R paulista e tudo mais. Mas isso foi mudando, a bossa nova mudou isso nele. Depois ele passou a cantar muita coisa romântica, né? Passou por músicas latinas e tal. Então talvez isso foi lá no início, mas depois ele se desvencilhou completamente do toque da Dalva de Oliveira, que talvez ele tivesse dentro dele. O teu pai tem o disco do teu pai que eu mais gosto chama-se Boleros e Canções. Então, aí você já deu um exemplo que, por mais que a minha avó também tenha cantado boleros, e tem uma canção, a forma que meu pai cantava bolero era diferente. Tem uma canção desse disco que eles fizeram uma montagem, né? Uma remixagem, não sei, ele cantando junto com a sua avó. Eu estava na gravação disso. Eu estava no dia, eu era mais jovem, bem mais jovem. Se eu não me engano, a música Que Queres Tu. Não. Não estou lembrado agora. Nossa. Sabes Tu. Esqueci agora o nome da música. Eles fazem duas, acho que eles fazem Carinhoso também. Não. Carinhoso não está nessa, com certeza não está. Bom, mas... Que Sabes Tu. Sabes Tu. Que é ela em vídeo e ele ao vivo? Essa aí em vídeo é Ave Maria. Foi até quem trabalhou nessa edição, foi o teu meu tio. Essa que está no Boleros de Canções é Que Sabes Tu. Ele que eles cantando juntos de verdade, os dois presentes. Não. Eles não cantaram juntos. O pessoal da produção fez uma meio que surpresa com seu pai. Seu pai cantou a música. Tipo Nat King Cole. Exatamente. Unforgettable. Isso, exatamente. Foi isso que foi feito. E a música que teu pai, que você, eu sei que praticamente todas, né? Mas a música que você, cara, esse é o meu pai. Canto de Ossanha. É mesmo? Eu tenho isso gravado, eu já gravei meu pai muitas vezes, né? Eu filmei meu pai no palco muitas vezes. E quando... Aliás, seu safado, vou falar aqui pra ele, você está me devendo aquela gravação da Sala Baden-Powell, até hoje que eu te pedi. Da Sala Baden-Powell. Foi uma das melhores execuções do Canto de Ossanha. Isso tá no YouTube, João. Tá gravado, eu já botei isso no YouTube. Eu pedi todo, você. Não, mas isso tá no YouTube, tem o show inteiro. Não, tem o show inteiro não, tem umas três músicas. Tem Garota de Ipanema, tem acho que o Popurrí do Djavan foi e o Canto de Ossanha. Foi o dia que ele cantou com o Luiz César. O Luiz César não, desculpa, com o Silvio César. Silvio César. Você tá falando do Festival Primavera de Bossa Nova. Meu pai era ele tinha vários convidados, todo dia um convidado diferente.
Não, eu tô falando de um show é na Sala Baden Powell, mas é outro show. Exatamente. O que você tá falando é dos convidados. Isso eu tenho teve a Ataúfo Alves, Silvio César, Jane do Bock. Isso, exatamente. E o Billy também. Tava o Billy também. Teve Billy, acho que o Billy estava vivo ainda. É verdade. Teve sim. Isso eu tenho gravado, mas nunca usei esse material, tá? Simplesmente gravado. Por favor, manda uma cópia pra mim. Te mando. O outro da Sala Baden Powell, eu só tenho editado, eu soltei no YouTube várias coisas, inclusive um canto de Ossanha. Acho que meu pai cantando canto de Ossanha era uma coisa absurda. Porém, e aí tem poucas pessoas que talvez vão saber disso, vão ter essa referência, porque isso não tem gravado. Quando meu avô morreu, meu pai achou um monte de letras do meu avô que ninguém sabia que existia. Ele me mostrou algumas. E nessa pilha de letras existia uma canção muito bonita. Serenata Virgem Maria. Ele cantou essa música a capela quando ele recebeu a medalha Pedro Ernesto. Exatamente. E ali, meu pai começou a incorporar aquela música sempre no meio do show. Senhora, sempre no meio de... Que coisa linda. Aquilo ali... Cara, aquilo ali é de chorar. Você chora todas as vezes que você vê ele cantando aqui. É engraçado que aquilo acho que nem tem gravação daquilo. Eu não sei se eu tenho gravação daquilo. Eu tenho. Em vídeo? Eu tenho no vídeo ele cantando a capela. No dia da medalha? Eu tenho. Nossa, isso deve ser incrível. Te dou? Assim, como não é uma música muito comum, é quase uma reza, né? Aquela música. Talvez não seja o melhor exemplo, porque não é uma música que vai todo mundo lembrar da letra e ficar cantarolando ela em casa. É uma música muito poderosa. É como eu falei, é quase uma reza, é quase religiosa o negócio. Então, se eu tivesse que escolher uma música mais popular, eu falaria Canto de Ossanha, que também é uma música poderosa, mas ela é mais popular, né? Uma música mais no nosso dia a dia aí. Agora, meu pai cantando Serenata Virgem Maria era uma coisa absurda. Era de chorar todas as vezes. E eu via muitas vezes. Eu fiz turnê com meu pai no Nordeste, onde eu via 2 shows por dia, às vezes, 3 vezes por semana, 3 dias por semana. Eu passei meses vendo o show e eu chorava todas as vezes quando ele cantava essa música. Agora eu vou ser sincero com você. Pra mim, teu pai imbatível cantando Caminhamos, do teu avô. É uma bela interpretação. Mas é muito outro. Não é isso. Essa música é linda. É que meu pai cantava muitas coisas do meu avô, cantava muitas coisas da minha avó. Brincadeira, cara. E cantava muitas outras coisas também, entendeu? Então, assim, eu não sou fanático. Não é porque é do meu avô que eu sou fanático pelas músicas do meu avô. Eu acho que meu avô era brilhante, gosto das composições dele, gosto das interpretações da minha avó. Mas o meu pai cantava músicas absurdamente bonitas, com interpretações muito empoderadas, entendeu? Muito genuínas. Então, assim, não sei se Caminhamos é a que mais me pega. Acho que é isso, é por aí, entendeu? Não que eu não goste da interpretação de Caminhamos, ou que eu não goste de Caminhamos. Uma baita música, especialmente na voz do meu pai. Mas não sei se é a melhor música do meu avô, por exemplo. Essa música estava no show que ele cantou com a banda Tabajara, com a orquestra Tabajara. No Canecão, esse show é maravilhoso. Todo mundo cantando com ele. Esse show é maravilhoso. Um dos melhores shows do meu pai. Verdade. Um dos melhores shows do meu pai. Ele fez só uma participação, hein? E ele fez só uma participação. Cara, foi pouco antes de fechar até o Canecão. Né? Eu tenho isso gravado. Eu vou te dar, tu me deu outro. Esse show foi bem legal. Esse show foi bem bonito. Sensacional. Bernardo, pra gente fechar. O que você, para você, o que significa Dalva Erivelto Peri? No Brasil. E até mesmo no mundo. É um marco na história. Tirando, é claro, o lado familiar. O lado familiar aí é uma bagagem que eu venho, que eu trabalho isso com minha terapeuta para conseguir mastigar e digerir tudo isso até hoje. Mas acho que culturalmente falando, né, mundialmente falando, historicamente falando, eu acho que os meus avós e o meu pai também são marcos na história, né? É o antes e o depois, né? O que vinha antes e o que vinha depois. Eles passam a definir um momento de transição na música, na cultura, naquilo que eles faziam. Especialmente o meu avô e a minha avó, que de uma certa forma, se você estudar a história da Dalva e do Erivelto, você está estudando a história das comunicações do Brasil. É engraçado isso, foi isso que eu descobri fazendo o documentário da minha avó. Hoje em dia tá tudo muito, né? A gente tem mídia pra caramba, tá tudo filmado e tal, não sei o que, mas não era assim. Você falar de Erivelto, de Dalva, de Trio de Ouro,
você fala da história da rádio, aí depois você começa a falar da história da televisão, você começa a falar da história das comunicações no Brasil, quando você fala de Dalva de Oliveira e quando você fala de Erivelto Martins. Você conta a história do que era um rádio na época. A mesma história do rádio. A história da cultura, como que a cultura era assimilada pelas pessoas através do rádio, o que eles ouviam? Dalva de Oliveira, Erivelto Martins. Então, é muito genuíno isso, é muito importante o fato de que essas pessoas marcaram uma época, influenciaram a vida das pessoas de uma maneira muito séria, de uma maneira muito amorosa, num tempo em que os canais eram muito pequenos, as mídias eram muito minúsculas. Então você marcar a vida das pessoas com essa grandiosidade era difícil, né? E ao mesmo tempo significava muito mais do que significa hoje, né? As pessoas marcam a gente e ela sai da mídia em um mês. Você fala, quem é o próximo que vai me marcar? E não marca do jeito que Dalva de Oliveira marcava. Então, assim, tem todo esse contexto de uma época que não existe mais. Isso é uma coisa. E com meu pai, eu acho que é bonito porque ele faz parte do maior movimento de música do Brasil, eu acho, que é a Bossa Nova. E ele ajudou esse movimento a se internacionalizar, a ter mais swing, a ter mais vibração, não ser tão João Gilberto, não ser tão pequeno, tão cantinho, banquinho, violão, né? E fazer isso com a Bossa Nova, que tinha um contexto de ser banquinho e violão, era muito genuíno. Meu pai fez uma coisa que pouquíssimas pessoas fizeram, né? Então, são pessoas que fizeram antes e depois. Esse antes e depois, quando muda, né, como era de um jeito e como ficou depois, acho que são pessoas que são eternizadas, entendeu? E são meus... E a minha família, então é um orgulho absurdo. A nossa? É a nossa família. Nossa. Então é um orgulho, assim, inenarrável. Bernardo, eu quero agradecer você. Obrigado a você, que é isso. Obrigado a todos. Gente, tá? Um pouquinho do que é a verdadeira história da música brasileira.